Olá, Brasil e amigos da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, o primeiro desse semestre, o primeiro de julho. E esse julho já mostrou para que veio. Já teve 2 touros de ouro nos Estados Unidos. A Bolsa da Tecnologia bateu 2 máximas históricas por lá. E já teve também recorde de casos de Covid lá nos Estados Unidos. De ontem para hoje, de quinta para sexta, 55 mil casos. Ai, que tristeza. Bom, mas vamos falar um pouco do semestre passado. Caramba, foi o semestre mais volátil da história da Bolsa Brasileira. A gente foi do céu ao inferno. A Bolsa foi de 119 mil e pouco para 63 mil e pouco. Caiu quase 50%. E depois subiu 50%. Já estamos aqui nos 90, foi de 63 para 97 mil pontos. Caramba, que volatilidade, não é mesmo? Mas bom, pelo menos o risco país, que também estava bem tranquilo antes da Covid, estava sub 100 e disparou durante o Covid e voltou e está nos níveis de 227 pontos. Não está tão mal o risco país do Brasil, não. Mas vamos lá, né? Acho que o primeiro ponto aí pra gente falar é a Bovespa. Vamos falar um pouquinho da Bovespa dessa semana, tá? Bom, o Bovespa essa semana, uma semana positiva para a Bolsa, subiu segunda, subiu terça, subiu quarta, subiu quinta e sobe sexta. Uma coisa interessante do índice Bovespa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é a relação preço-lucro. O que é a relação preço-lucro? A relação preço-lucro é quanto vale a empresa dividido pelo lucro que essa empresa tem. Isso nos dá quanto tempo a gente tem que receber de lucro para receber o dinheiro que a gente comprou aquela ação, por exemplo. Então, se o preço-lucro está a 10, demora 10 anos para eu receber o dinheiro, né? Então, se tempo é dinheiro, quanto maior o preço-lucro, mais caro está uma ação, concorda? Olha que coisa interessante. Em janeiro, quando o preço da Bolsa estava 119 mil pontos, a relação preço-lucro estava 16. Demorava 16 anos para você receber de volta os 120 mil reais que você botava lá para comprar um contrato do índice Bovespa. Agora que a Bolsa está custando 97 mil pontos, 96 mil pontos, a relação preço-lucro tá 19. Ou seja, demora 19 anos para eu receber o dinheiro que eu botar lá 97 mil reais para comprar um contrato. Então, se tempo é dinheiro, a Bolsa tá mais cara agora a 97 mil do que estava a 120 em janeiro. Olha que coisa interessante. Então, investidores, olho nisso. Eu não estou dizendo que a Bolsa vai cair, ela pode ficar mais cara, inclusive, né? O que eu estou dizendo é, a Bolsa nos níveis atuais de 97 mil pontos está mais cara do que em janeiro, quando estava 119 mil pontos. Não estou falando que é mais dinheiro ou menos dinheiro, estou falando que está mais caro, tá? Então, ou os lucros das empresas sobem e ela barateia, ou o preço tem que cair. Um dos dois tem que acontecer. Vamos lá, o outro ponto importante, o dólar. O dólar foi uma montanha russa nessa semana, né? As bolsas variaram entre altos e baixos e o dólar também, né? Vamos botar o gráfico do dólar aqui pra gente ver, para eu poder analisar com vocês aqui da Jovem Pan o dólar. Vamos lá, pá. O dólar foi uma montanha russa, né? Mas o ponto principal é um estudo do UBS que eu li, que diz que os estrangeiros já sacaram nos últimos 2 anos 80 bilhões de dólares, totalizando praticamente 400 bilhões de reais. E isso, meus amigos, quer dizer o quê? Quer dizer que quando isso de renda fixa e de bolsa. Quando o Banco Central derrubou os juros de 14 para 2,25, os estrangeiros foram sacando o dinheiro, né? Foram sacando o dinheiro e o dólar foi subindo, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Banco Central corta juros é residual, não tem mais tanto dinheiro para sair do renda fixa, né? Então o Banco Central, que muito provavelmente deve cortar os juros em 25 pips na reunião que vem, a gente não vai ver, né, o real saindo, o dólar subindo tanto frente ao real, tá bom? Um outro ponto muito importante que a gente viu essa semana foi a vacina da Pfizer. Trouxe alento, as bolsas dispararam ontem na quinta-feira por conta
conta disso. E ainda animaram as bolsas. Na quarta animou, na quinta animou. Hoje as bolsas já tinham esquecido um pouco isso aí. O medo da volta do coronavírus voltou também. Um outro ponto muito importante é o PMI, que os PMI que é a média temperatura da economia. Mas hoje eu quero explicar o que é o PMI. O PMI significa Purchase Manager Index, que é o índice do gerente de compras. Então lá nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países, vocês têm os gerentes que trabalham nas indústrias que fazem os pedidos. E anonimamente é ali que a gente faz essa pesquisa. Então se esses gerentes de compras estão comprando, estão fazendo bastante pedido, a indústria está aquecendo, o serviço está aquecendo, a economia está aquecendo. Depende do que é o PMI, né? Mas, por exemplo, essa semana a gente teve números PMIs muito positivos na indústria, nos Estados Unidos, na Europa, na China e inclusive no Brasil. O PMI do Brasil, o índice de gerentes de compras do Brasil veio bem forte. Isso foi bastante positivo para nós, tá? Também teve a indústria brasileira cresceu 7%, né, em maio, também mostrou que tá viva, tá? O CAGED, do emprego com carteira assinada no Brasil, também veio bem menos pior em maio que o esperado. Mas o número que mais surpreendeu de novo esse mês foi o payroll, né? O emprego nos Estados Unidos superou em 1,8 milhões a criação de emprego, que era esperado. O pessoal estava esperando a criação de 3 milhões, veio 4 milhões e 800. Foi uma alegria para o mercado, porque foi 2 meses seguidos surpreendendo positivamente. Talvez, né, fique a impressão essa semana que o ministro Dr. Paulo Guedes pode estar com a razão e o FMI pode morder a língua de falar que o Brasil vai encolher 9 e pouco por cento. O Dr. Paulo Guedes diz que a recuperação pode vir em V, tá bom? Essa semana a gente também teve os aumentos fortes no caso de Covid, como eu falei, né? E o que eu quero dizer no caso do Covid é o seguinte: a Nasdaq, que bateu o máximo histórico, a Bolsa da Tecnologia nos Estados Unidos, eu tô começando a achar que ela não bateu a máxima histórica apesar do Covid, e sim por causa do Covid. Pensa comigo, a Bolsa da Tecnologia, o que opera lá? Apple, Netflix, Amazon, Google. Eu uso muito mais Google agora que eu tô em quarentena. Eu assisto mais Netflix, eu compro mais coisas pela Amazon, sem contar que as outras lojas estão fechadas, só tem Amazon para comprar lá nos Estados Unidos, entre outras poucas. As gigantes estão sendo bem beneficiadas lá nos Estados Unidos. Então, o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero passar aqui é que a Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia nos Estados Unidos, está batendo máxima histórica com o Covid e não apesar do Covid. Um outro ponto muito importante são os estímulos monetários nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, está injetando dinheiro. Eles estavam, no começo da crise, o Federal Reserve tinha impresso, por causa da crise de 2008, tinha impresso 4 trilhões de dólares. E imprimiu isso ao decorrer de 10 anos. Agora, em 3 meses, eles imprimiram mais 3 trilhões de dólares. Não tinha como as bolsas não voltarem num V forte, tá? Eu acho que fica... teve também muitos outros estímulos importantes nessa semana, né? Você teve aqui no Brasil, está precificado o corte de 25 bips. Na Itália, a Itália preparando um pacote de 20 bilhões de euros. Aqui o Brasil também prorrogou o auxílio emergencial de R$600 por mais 2 meses. Nos Estados Unidos, o governo vai voltar do feriado segunda-feira já com um novo plano de socorro. É bem importante. Bom, outro ponto muito importante, né, que a gente viu é Hong Kong, né? Tem uma nova lei lá que tira a autonomia de Hong Kong, foi alvo de críticas. O Congresso americano está reclamando. Bom, por hora a gente ainda não teve nenhuma grande resposta, nenhuma grande briga, mas inclusive tem que ficar de olho para a semana que vem, que esse assunto pode esquentar. Outro ponto importante dessa semana foram as aéreas. As aéreas assustaram o mercado. A Airbus vai mandar 15 mil pessoas embora, 5 mil na Alemanha, 5 mil na França. Na Europa, a Europa está sofrendo. Só que a Boeing também falou que vai mandar 15 mil pessoas embora. A Ryanair falou que vai mandar 3.500 embora. A Aeroméxico decretou falência. Puxa vida, que coronavírus irritante, não é mesmo? Bom, eu acho que o que teve de interessante essa semana teve 2 coisas. Uma, o Facebook, teve o boicote dos anunciantes do Facebook e as ações caíram com força e depois recuperaram. Outra coisa muito interessante foi a Tesla. A montadora de carros elétricos passou a tradicional japonesa Toyota e virou a montadora mais valiosa do mercado, produzindo apenas 500 mil de carros, né?
elétricos. Então é pouco mesmo, mas hoje ela é a mais valiosa. Parece que foi uma operação que tinha muita gente vendida apostando na queda das ações e acabaram tendo que comprar as ações para cima. Bom, vamos lá. Para a semana que vem, eu acho que continua uma semana de muitas incertezas. A gente ainda vai ver muita volatilidade nos mercados. Não só nos mercados de moedas, mas nas bolsas. Também vai ser uma semana que vai sair muitos indicadores, mais PMIs, mais temperaturas das economias. Vai sair também números de venda no varejo e vai sair números da inflação. Todas já impactando esse coronavírus aí que já está um tempão com a gente. Eu acho que a gente tem que ficar de olho no Trump e China, tá bom? De olho em vacinas que podem aparecer e temos que ficar de olho no fiscal aqui no Brasil também, porque a dívida PIB tá quase 100% do PIB. Eu sou Pablo, a dívida tá quase 100% do PIB. Eu sou Pablo, bom fim de semana. Vai, Turinho!